Olá, pessoas! Vocês estão vendo e ouvindo o Do The Math. Hoje de casa nova, Fabiana. A gente tá muito chique. Pra quem deve estar escutando no Spotify, deve estar curioso. Não, quem tá escutando no Spotify, vale a pena depois abrir o YouTube pra ver nossa casa nova, uma casa mais colorida, com logo novo, o selo do The Math totalmente diferente, que já deve ter visto aí também no seu feed. Muito bom. Mas, assim, pra estrear a casa nova, a gente vai falar de uma coisa simples. Que todo mundo tem que fazer, tipo, modernizar plataformas. Que não é complexo, né? Nunca dá problema. É politicamente fácil de implementar. Não tem que treinar as pessoas. Agora é fácil, é uma quarta-feira. Nossa, você jogou uma bola importante pro nosso convidado agora, para ele lidar com isso, né? Para isso a gente está aqui com o Henrique Granja, que é superintendente de tecnologia. Henrique, é um prazer te receber aqui no Do Mais. Prazer é todo meu, acho que sem dúvida nenhuma, casa nova, então é um prazer enorme estar aqui, obrigado por me receber. É isso, obrigado por ajudar a gente a estrear o estúdio novo. Muito feliz aqui. Com certeza. Henrique, pra gente começar, conta um pouco sobre a sua trajetória, porque você já tem uma bela trajetória. É isso. Bom, eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu tinha 12 anos de idade. E é brincadeira, eu sempre faço a brincadeira, até fiz contigo, né? Que assim, eu podia ter sido o dono do Netflix, né? Porque o meu primeiro sistema foi um sistema de videolocadora em Clipper. Então, assim, poderia estar aí agora vendendo, né? Vendendo assinatura de filme, mas não é Quem não entendeu o que é Clipper é uma linguagem. É isso. Tá? Ninguém interessa de quando. Isso mostra quanto tempo eu tenho de janela, né? Se vocês quiserem descobrir, vai no Google. E nessa brincadeira, vamos usar Claude, vamos usar GPT, vai. É melhor não gastar. Não, vai gastar token. Vai gastar token pra isso, é melhor não. Mas eu, depois disso, tive empresas de tecnologia, então sistemas especializados para call center. Passei por algumas empresas também disso, tanto brasileiras quanto internacionais. E hoje em dia trabalho numa grande instituição financeira, tô lá há 20 anos e já fiz de quase tudo lá. Passei por quase todas as áreas. Para dizer a verdade, a única coisa que eu não trabalhei dentro da organização foi com tesouraria. O resto, todos os outros pilares de produto eu já trabalhei. Desde a PF até a PJ, clientes grandes, pequenos e por aí vai. Então, é uma longa história de fato, são 33 anos de construção de sistema aí nessa brincadeira toda. Tem bom, você também está falando de 20 anos, né? Muita coisa se passou. Tem um ponto quando a gente fez aquele alinhamento prévio que me chamou muita atenção, que é uma decisão que eu entendo que tem a ver naturalmente também com a cultura, mas muito com a liderança, que é investir em pessoas e não simplesmente substituir as competências ali, que é um olhar. Eu queria que você comentasse um pouco. A gente sabe que, olhando para 20 anos, muita coisa se transformou. Perfeito. Tá? Agora, talvez ainda mais concentrado e acelerado. E ainda assim, existe uma leitura sua de capacitação, de falar, não é simplesmente vamos achar a pessoa já super especializada em que quantos vão ter? Mas acho que esse é um grande ponto. Assim, acho que o primeiro ponto que, por incrível que pareça, a base da tecnologia, por mais que ela evolua, ela não muda. Então, assim, se você investir corretamente, e eu tenho orgulho danado de falar que ao longo dessa trajetória tem alguns casos de investimento em profissionais. Acho que é o último que a gente teve lá a gente tirou uma série de profissionais do COBOL para programar em Go em arquitetura celular, que é que é a mais moderno, com volumes de bilhões de linhas de transação. Então a gente está falando sistemas parrudos. Mas o que foi o grande diferencial? A tecnologia ela muda, de fato ela muda, mas a base da engenharia de software não mudou. Então o que a gente sempre decidiu, e sim tem a ver com a cultura da organização, mas também tem com a minha crença, é que assim, a parte técnica eu ensino. Agora todo o lastro, todas as marcas de guerra que o colaborador teve, porque eu brinco que forma caráter é o RUM, né? Que forma caráter de profissional de tecnologia é o RUM. Às vezes eu tenho lá um profissional, e eu tenho, por exemplo, uma profissional lá que está comigo, uma líder que é da minha equipe, que está lá também há 20 anos na organização. Olha a quantidade de problemas ou de desafios que ela enfrentou na vida. Olha o que ela colocou de pé. Então não seria justo com ela e eu não dar a oportunidade dela se desenvolver. E aí, assim, é um dos grandes orgulhos e sim, tem a ver com uma questão cultural da empresa, mas também com crença minha. É óbvio que o tempo me mostrou, e eu errei muitas vezes as pessoas se perderam no meio do caminho, nesse investimento, ou não conseguiram fazer a transição.
mas o que eu vejo muito é necessário método e processo. Então, por exemplo, a gente criou cursos específicos, a gente tentou, nesse último do Go aqui, o que a gente fez? Tentou trazer para a realidade deles. Então, como é que a gente faz isso aqui? Poxa, então, aqui eu tenho uma orientação a objeto, aqui eu tenho linguagem procedural. Como é que eu mudo? Então, a gente criou método e processo, e isso facilita. E também tem uma questão da segurança psicológica, porque a gente tem um aspecto aqui importante, porque quando a pessoa faz a transição para uma nova tecnologia, normalmente ela vai se sentir júnior. Porque vai ter alguém que conhece mais do que ela. Não tem jeito. Sempre vai ter alguém, né? E eu sempre gosto de falar que eu gosto de ser o mais burro na sala. Então eu sempre acho que as pessoas à minha volta têm que, né, conhecer mais do que eu, de fato. Então você tem que trazer essa segurança psicológica para a pessoa, porque senão ela também pode cair num processo ali de autodegradação. Então o tempo me mostrou, a gente acabou fazendo isso várias vezes dentro da organização, várias mesmo, seja com criação de estruturas novas, seja com criação na transição para cloud, seja agora na transição da IA. O que a IA está mostrando para a gente é que está ficando mais fácil. Então, por exemplo, a gente montou uma squad com 2 pessoas, e essas 2 pessoas estão colocando de pé um produto, usando o Claude, usando o Devin, né, que é o da Cognition. Então, assim, mas por quê? A gente deu método. Qual era o método? A gente deu um set de prompts para eles e ensinou Harness e SDD. Com a marca de guerra que ele tinha do produto, ele conseguiu desenvolver. Então, acho que é um pouco esse o caminho. Não tem fórmula mágica, porque aí você tem que entender muito bem as pessoas, né? Aquele time que você está trabalhando. Então, quando veio pela cloud, o investimento era pesado, o técnico. Agora, IA, talvez não. Talvez a IA o investimento seja muito profundo em escrever e ler. Sim. E interpretar. Então, o tipo de desenvolvimento das pessoas que você vai ter que fazer é totalmente diferente. Eu percebo uma coisa quando a gente... Mais, eu acho que na minha vida enquanto empreendedor do que aqui no podcast. No podcast a gente acaba falando muito mais de cases, né? Uhum. Mas tem uma coisa interessante que é a quantidade de dívida técnica que a gente deixou passar. Porque, vamos lá, né? Não tem como a gente não fingir que a gente sai do momento em que a tecnologia não era core de nenhum lugar, e aí vem a web. E aí a tecnologia passa a ganhar investimento, visão, mas ainda tímido. Custo, né? Ela ainda era custo, mas ainda era tímido, não sei direito o que eu vou fazer. De repente os bancos começaram a entender, não, peraí, posso fazer um home banking, porque eles me tiram... Aí o banco começou a puxar mais isso, daí a gente tem uma segunda transição, que é pro mobile. Aí a coisa acelera de verdade. Né? As empresas entram de verdade nesse jogo, vamos considerar ali, a partir de 2007, com o lançamento do iPhone. Perfeito. Então, isso começa, então, já são 20 anos dessa aceleração, mas assim, pouco depois do mobile, a gente passa a ter o social mudando a lógica de consumo, a lógica do agora, a lógica do curado para mim, e aí os sistemas passam a ganhar uma inteligência. A gente olha empresas centenárias, que nós atendemos algumas, você está numa grande empresa também de muito tempo, e obviamente essa migração inteira não foi feita de uma vez só, porque não dava. Não é? Porque você tava então foi ficando débito técnico. Aí agora a gente olha e fala, peraí, pagar o débito técnico é possível. E se eu não pagar o débito técnico, talvez o que vier nessa próxima onda que nós de tecnologia, mas a gente fala e a pessoa entende, né? Essa mudança é maior do que as outras 3 do que eu falei até agora. É isso. Ela é muito maior, porque ela tá mudando base de coisas que... É isso. Assim, por mais que... mas a cloud mudou. Cara, ainda... A cloud mudou, mas a gente consegue fazer um deparo para cliente e servidor fácil. Agora não. Agora a coisa é outra coisa. É outro jeito de organizar e tudo mais. Por que eu falei isso? Porque na hora que eu vejo várias empresas, e eu vou pedir pro pessoal, quem quiser ver uma outra... a gente vai falar de plataformização aqui, não tem como, mas a gente fez um episódio específico sobre isso com o Daniel Prete, também pode voltar, acho que alguns episódios para trás, para pegar esse tema em específico. Mas quando a gente vai falar de plataformizar ou, né, sistemas legados, ou que é um nome bonito para falar, vou pagar a dívida técnica, né? Aquele profissional que executou o legado sabe por quê. Porque é bonito colocar, como a gente conversou, né? Eu não estava, infelizmente, a Fabi conversou contigo no alinhamento, vocês tinham lá 4.000 APIs e reduziram para 300. Ia ser muito legal se eu falasse foi só contigo. Não foi, tá? Eu tenho números parecidos no site de outros cases. Mas assim,
quando a gente põe a mão na graxa, quando você tá lá trabalhando, você percebe que tem coisa que o dado não tá te falando. Não. Olha, esta API aqui, esse sistema, tem que criar essa API aqui, porque, ó, isso aqui hoje é um PL no banco, pra quem não tá, se eu descer muito técnico, é uma regra de dados ali no banco que a gente precisa expor pra algum lugar, mas ela existe por causa disso aqui. É isso. E aí, muitas vezes, quem tá com essas marcas de guerra de vários war rooms, sabe, isso aqui tá impactando em tal hora, vamos conversar com aquela pessoa lá, pra entender. Porque de vez em quando você vai tirar algo que, em tese, tem 2 anos que não usa, mas quando precisa, me Vai tirar o que tem 40 anos. Sim. Vai tirar o que tem 40 anos. Aí é outra conversa. Eu tenho alguns exemplos disso, né? Engraçado, porque, inclusive, a gente estava conversando disso logo que eu assumi essa última área que eu tô agora, na organização. Todo mundo resolveu ir para algum evento. E eu fiquei sozinho como liderança lá, então tava só eu como executivo lá. E deu um problema no sistema parou. Quem foi que resolveu? Essa pessoa de 40 anos lá, que tinha feito o código, que sabia onde era o botão para apertar, que sabia o porquê daquilo. Uhum. Então, assim, o que acontece aqui é que se você não olha para a pessoa e consegue tirar dela esse melhor, de verdade a modernização vira tech by tech. Sim. E aí você perdeu todo o valor para o negócio. Nesse exemplo de 4.000 APIs, de verdade foi o time que falou assim, acho que tem um jeito mais simples de fazer, vamos produtar isso aqui e simplificar a vida do cliente que usa essas APIs, seja o aplicativo que está conectado ou seja uma empresa qualquer que vai usar uma API. Então veja que assim, mas por quê? Porque tinha todo o histórico funcional e de entendimento de dor do cliente. Então quando você está falando de modernização, plataformização, qualquer coisa que a gente queira falar, se você não parte de uma real necessidade e se o seu engenheiro de software não conhece, né, o seu engenheiro de software ou analista de sistema, se ele não conhece esse universo, você vai ter muita dificuldade. Ele vai pegar as 4.000 e vai colocar numa fila. E vai Sim, não, sabe qual é o... Ou ele pode priorizar por uso, e aí, pra mim, é um baita... Porque priorizar por uso um relatório, quando a gente trabalha... né, vamos lá. Priorizar por uso do relatório faz sentido. A gente pegou algumas migrações de Google Analytics para GA4, essas coisas. Mas, cara, tem lá. Manda 200 usuários. Não, e você manda 250 e-mails com relatório automático todo dia. Gasta. Todo mundo. Vamos ver quem abre. Quem abre. Aí você vai Aí ver. tu descobre que, cara, 10 pessoas abriam. Não vamos fazer todo o resto. Se a pessoa quiser, a gente. Sabe? Mas daí um relatório. Quando tá falando de algo específico de negócio, uma regra funcional, se você usar uma vez por ano e essa uma vez foi pro regulatório do Banco Central. Já era. Essa uma vez vale a pena existir. Sim. Então tem um problema crasso de fazer tech by tech. Porque isso não é uma regra que tá escrita. É difícil estar escrito, isso aqui é pro Banco Central. Claro. Não tem. É que agora a IA traz uma vantagem, que é você fazer a engenharia reversa de uma forma mais profunda, né? Então você já tem algumas, mas mesmo assim tem a parte tácita da coisa. Então, vou dar um exemplo. A gente tem usado muito IA para poder fazer engenharia reversa das aplicações legadas. Só que assim, eu faço como líder de engenharia, isso ainda passa num líder de produto e num líder de design, para dizer assim, isso ainda faz sentido para o cliente, e isso depois volta para o time produtar aquilo de uma forma diferente, mais moderna. Então, mesmo assim, ainda tem essa questão do conhecimento tácito, assim, cara, isso vale? Isso pode ir para o Bacen ou para um regulador qualquer e gerar um problema pra gente? E às vezes você não tem lá. Eu tenho um exemplo aqui engraçado, que a gente estava modelizando um pedaço de uma plataforma e num determinado momento começou a dar diferença da plataforma atual, da nova com a atual. Dá uma diferença de centavos. Eu trabalho com o sistema financeiro, dava diferença de centavos. Tá bom, quando você é responsável por R$1 trilhão, centavo na transação é muito dinheiro. Aí, essa pessoa de 40 anos que tá no meu time hoje em dia levantou a mão e falou assim, isso é a matriz de conciliação. A gente falou, o quê? É uma matriz de conciliação. Ela veio e me deu uma aula, era um sistema externo, um sistema que a gente estava modernizando, que validava as coisas e tinha uma regra específica lá, e por isso dava diferença. Agora imagina o tempo que eu ia levar pra descobrir, pra achar isso se essa pessoa não estivesse lá comigo. Então, assim, pra mim, e de novo, tem muito a ver com a cultura da organização, depois de 20 anos parte muito do que eu creio tem a ver com a cultura da organização, né? Mas pra mim a questão de investimento nas pessoas talvez seja o ponto nevrálgico de de um processo bem sucedido de modernização.
Porque você pode trazer os melhores técnicos. E sim, nessa jornada, muitas vezes eu vou buscar. Quando eu tenho um conhecimento muito específico, igual agora, a gente acabou de trazer um especialista em SRE. Por quê? Eu tenho uma arquitetura celular, multi-cloud, multi-região, multi-AZ. Ou seja, eu tô na Azure e na AWS, em São Paulo e na Virgínia, uma arquitetura celular, então como se tivesse 2 casas iguais para tudo rodar. Cara, aí agora, na hora que dá um problema em incidente, eu tenho mais de 1000 pods para gerenciar. Então aí eu preciso de alguém com marca de guerra especializado naquela tecnologia. Aí você vai no mercado e traz 1, 2 para complementar a formação que você precisa. Mas não é tipo, troca todo mundo. Não, né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem um tema que também quando a gente fala de modernização, mas não só isso, que é o seguinte, muitas empresas elas entendem velocidade e quantidade como a coisa mais importante e a garantia de uma boa entrega, assim. E até um pouco no alinhamento a gente tinha falado, né? Não é mais a velocidade em si. Conta um pouco da sua visão. A gente trabalhou muito isso, ainda trabalha, acho que temos bastante coisa para fazer ainda, mas o que muda é o resultado. A gente mudou muito a nossa forma de gestão, tanto que eu acabei de descrever ali que eu tenho um líder de produto e um líder de design ao meu lado, né? Mas hoje eu também sou líder de produto, eu não sou líder de tecnologia mais. Então, o que a gente trabalha muito é sim, você precisa ter velocidade, mas velocidade para o caminho certo. Então, eu tô mexendo no ponteiro de negócio, eu tô aumentando a satisfação de cliente, eu tô resolvendo uma dor real de cliente. Porque se essas 3 perguntas for não adianta você colocar 1000 linhas de código em produção em uma sprint. De verdade não vai trazer valor nenhum. Então a sensação de rapidez ou de agilidade, e principalmente quando você tem stakeholders muito mais seniors, então tem um senior manager da companhia que tem essa sensação. Onde fica a visão de sensação de velocidade? Quando você entrega as coisas que mexem o ponteiro do negócio. Né? Seja o ponteiro de satisfação, seja o ponteiro de resultado, seja o ponteiro de eficiência, porque às vezes você pode... A gente teve muitos casos desse tipo, né? Saí de uma plataforma legada, fui para cloud e ficou muito mais eficiente. Então, sei lá, economizei em 80% o custo daquela plataforma. Poxa, na prática, não aumentou o resultado, mas me permitiu investir o dinheiro em outros lugares, ou até baixar o preço de uma transação para cliente. Então, se você não mexe essas alavancas, não corra, né? Porque você pode parar num abismo. Se o conselho fosse bom e eu desse, né? Não corra. Não faça nenhum tipo de... Se você não entende que ponteiro você quer mexer. Eu sei lá, eu acho que a gente tem uma atração enquanto ser humano, não vou nem falar em ponto profissional, em conseguir ter alguma visão de que a gente está evoluindo. E, normalmente, aquelas métricas mais fáceis de ir atrás, elas são as mais erradas. E a gente já passou por ela algumas vezes. Métrica das vaidades. Total, assim, já foi os likes das redes sociais, que, cara, virou pôster daquela vitamina startup em todo lugar, né? Likes don't pay the bills, as pessoas continuaram usando. Agora chega a IA, eu escrevi esses dias um artigo, inclusive, acho que foi pro The Shift, baseado nessa coisa do token maximizer, que é, cara, que loucura. Que bizarro isso. Loucura, vamos fazer então um script não, um ranking das pessoas que gastam mais token, porque daí elas são mais produtivas em IA. Não, elas estão dando mais dinheiro pro Anthropic. Elas estão gastando mais. Na verdade, a gente o cara devia ter um Anthropic Black Card, sei lá, porque o cara tá gastando dinheiro com cloud, só isso. É sócio. Vocês não acham que isso foi um pouco de uma onda de temos que usar, a gente não sabe muito bem o que a gente tem que fazer, mas vamos usar, vamos medir por aqui, porque ninguém sabe muito bem como medir, e aí parece que tomara as empresas estejam aprendendo com os erros dos outros, que é isso, não vão medir por quem usa mais, porque recentemente, no começo do ano, teve a notícia, $500 milhões gastos em token, tá? Bom, você não quis a Anthropic ficou feliz IA, com isso. É claro, alguém sempre tá feliz no jogo, mas você não quis colocar IA para reduzir custo de pessoas, assim, tá? Mas o que você gastou, paga a sua folha de... Sei lá, Fabi, é que quando a gente olha, vamos pegar as 2 empresas que estão agora, estamos gravando, tá, gente, no 2º trimestre de 2026, para deixar, tô organizando, tô datando para não ficar estranho. Mas a gente eu recém cheguei do Web Summit Rio. E aí, assim, a coisa que, obviamente, todo mundo usava nas palestras pra chamar atenção é o caso do Uber e da Microsoft, que os dois gastaram 1 ano em 4 meses. Não, pô,
Como é que a Microsoft vai errar o que ela vai gastar de tokens? Cara, ela só faz software da vida. E assim, goste ou não da Microsoft, ela é uma baita empresa. Né? O Uber é uma empresa de tecnologia, com uma das plataformas mais usadas do mundo. Tem cases pra caramba no blog deles e tem arquiteturas referências. E aí, cara, em 4 meses, os dois gastaram tudo. Mas eu acho que tem um ponto aqui, tá, Fabi, nessa questão. E quando a gente foi pra cloud, principalmente no Brasil, e cloud, assim, já era muito famosa lá fora e aqui dentro ainda não. Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma questão legal que o regulador não deixava a gente usar. Então a gente começou com cloud privada, então a gente tinha uma cloud nossa, e depois a gente pôde usar as clouds públicas. Sim, E talvez esse problema volte. Inclusive, dados os momentos que a gente tá. Mas enfim. Mas a gente vai receber o Flávio Basílio de novo, continua olhando o nosso feed, daqui a pouco ele aparece de novo aqui no podcast, a gente vai falar de geopolítica com ele. Mas, exato. Vamos pular pra geopolítica, porque eu também não sou a melhor pessoa. Vamos pular. Mas provavelmente a gente vai ter que ter uma discussão dessa como soberania nacional, se queremos ou o que queremos, né? Mas o que eu vi nos dois momentos, tá? Quando a gente foi pra cloud, também era um momento que, assim, ninguém sabia direito o que ia fazer, a gente gastava pra caramba, a gente fazia errado, porque aí tinha uma série de... Aí era muito, um pouco que você trouxe, né? Que assim, o que eu fazia? Eu fazia um lift and shift da plataforma. Então eu pegava a arquitetura, né, de cliente-servidor e trazia pra cloud. Num determinado momento a Google voltou. Gente, tem um negócio chamado aqui Kubernetes. Acho que dá para trabalhar um pouquinho melhor. Vamos trabalhar com microserviço e tal. Daqui a pouco você começou a repensar as plataformas e repensar, inclusive, a experiência do usuário, muito na linha do que você falou de mídia social e de tudo isso. E, naturalmente, a coisa começou. E aí, assim, alguém tem que pagar a conta. A conta tem que se pagar. Nasce a disciplina de FinOps. O que eu acredito, tá? E a IA não vai ser diferente. A gente vai passar por esse mesmo ponto, assim, a gente vai usar meio sem conhecer, a gente vai passar por situações aqui de uso equivocado, ou até, e assim, já tem algumas coisas nesse sentido, né? Você pega algumas empresas aqui que já, a IA tá respondendo errado para cliente, enfim, tem algumas coisas já acontecendo. Mas, e tem essa questão do custo, né? Em algum momento, como a conta tem que se pagar, vai ter a disciplina de FinOps, né, para IA e a disciplina do melhor uso. Porque eu estava conversando com o meu time, inclusive, semana passada. A gente até brincou aqui, né? Usa o GPT, vai queimar token para quê? O pessoal tava pegando, por exemplo, escrever um e-mail, tava pegando o e-mail passando no Copilot. Eu falei, gente, mas para que vocês não aprenderam de escrever um e-mail? Para que você precisa da IA para fazer isso aqui? Ou um case que a gente estava debatendo na nossa guilda de IA lá, que a gente tem na comunidade. Eu vou mudar um if. Cara, pra que eu preciso pedir pro Claude e pro Devin? Muda o if, amigo, você não perdeu. Mas isso é uma questão de maturidade, de aprendizado do mercado. Eu não acho que... E aí tem a ver com a liderança também, porque a gente, por exemplo, na organização que eu estou, a gente não cobra o melhor uso. Eu cobro OKR, né? Pra falar o termo da moda, né? Qual é o que resulte que você mexeu. Eu até brinco com o meu time que fala assim, eu tenho um sonho. O dia que a minha pessoa engenheira conseguir saber o que a linha de código dela mexeu no resultado da organização, eu ganhei meu dia. Eu consegui formar um profissional completo. Tô longe disso, porque todo engenheiro de software que se preza, ele gosta do código. Uhum. Né? Ele não gosta de saber o ponteiro de negócio, e eu não consegui ainda incutir isso, mas naturalmente, se você coloca essa visão de resultado da companhia à frente, ou de satisfação do cliente à frente, essas coisas se resolvem. Aí sim depende muito da liderança. A própria Microsoft veio ao público falando, erramos. Tava cobrando, a Meta também, né? Erramos, não deveríamos estar cobrando o uso, e sim como é que a pessoa é mais eficiente, como é que aquilo vira de fato algo que facilite o dia a dia dela no trabalho, né? Que libere tempo para fazer aquilo que o humano possa fazer de fato. Tem um artigo, muito bom, inclusive, que eles estão... É um artigo da Cornell. Eles avaliaram a capacidade cognitiva das pessoas durante um tempo, na sua especialidade, usando IA e sem usar IA. Então, uma pessoa que estava com alto uso de IA, outra pessoa com baixo uso de IA, e aí eles chegaram à conclusão, ainda preliminar. Então, assim, eu não vou falar assim, a ciência diz, nada.
Um artigo que chegou a uma conclusão preliminar, mas que, pelo que a gente vê no dia a dia, e acho que esse é um exemplo importante, que causa uma certa atrofia cognitiva. A pessoa, ela começa a parar de pensar, né? A gente, sei lá, no rápido devagar a gente já tinha essa visão, né? Sempre a gente não, toda vez que a gente não precisar ligar o nosso sistema analítico, o cérebro vai fazer isso, não vai ligar. Economia de energia, é o ser humano. É o ser humano fazendo aquilo que ele faz de melhor. Então, cara, faz assim que você economia energia. Gasta token, sim, mas, né, a minha economia do cérebro, eu tô economizando. E aí isso vai começar a gerar uma dificuldade de crítica ao output da IA. Sim. E acho que aí tá exatamente nesse ponto que tu trouxe, assim, pô, por que tu tu vai precisar isso? Talvez a gente tenha que começar a cobrar, não é uma alta quantidade de uso. Cara, como é que tu resolve problemas complexos muito rápido? Muito rápido. E aí tu presta atenção nos detalhes. Mas tu não pode deixar de prestar atenção nos detalhes, porque senão tu vai atrofiar. Você sabe uma coisa que a gente tem falado muito lá pro time, e eu tenho falado mais ainda, e eu tenho a característica de fazer isso. Outro dia veio uma pessoa, mas IA tal, leia. Aí a pessoa olhou pra mim, leia. Não é audiolivro, leia. Aí a pessoa ficou olhando, eu falei, porque com a IA, a sua capacidade, assim, o que vai ser diferente pra você, não é a quantidade de conhecimento que você tem, mas é a sua capacidade de crítica para aquilo que a IA vai fazer. E qual é o único jeito que você tem de fazer isso? Lendo. Porque você vai treinar a sua capacidade de análise do conteúdo. Aí a pessoa ficou olhando para mim e falou assim, não faz muito sentido. Eu falei, faz todo sentido, porque inclusive o que vai acontecer? É o que você falou, os problemas complexos, a gente vai ter que saber quebrar eles em menores partes e saber explicar ele muito bem, porque a parte do braçal do código vai ficar na IA. A grande parte que vai caber a nós é a análise crítica e a decomposição de problema. E aí a pessoa falou assim, não, mas não faz sentido. Eu falei, então deixa eu te contar um negócio. Eu leio 3 livros em paralelo, cada um de um assunto, para estabelecer, né, para não ficar no meu piloto automático. Então eu acredito muito nisso que você está falando, mas assim, e já passei por isso também. No começo, quando a gente colocou IA, e aí eu por ser de tecnologia, eu admito que eu criei um monte de agente até pra responder meus e-mails. Sim, responder meus e-mails, responder minha esposa. Teve uma época que eu tinha Isso eu não tive coragem. Eu fiz. Imagino. Eu fiz. Assim, ela sabia, obviamente, mas... Sim. Cara, coisa mais simples. Eu fui lá, fiz, lia meu WhatsApp e respondia pra ela. Então, amor, eu posso comprar alguma coisa? Ele ia lá, tal, avaliava-se, né? De acordo com o skill que eu tinha subido ali, vai. Depois ela pediu pra eu parar porque tava ruim, porque tava dando problema Depois eu não sabia o que eu mesmo tinha respondido, né? Mas veja que assim, é um exemplo caricato aqui que eu tô dando pra vocês e que eu fiz de fato, mas porque eu tava tentando aprender. Então era muito mais sobre eu aprender. Mas olha a cilada que o profissional pode cair. Sim. Se ele terceirizar a capacidade cognitiva dele ou a capacidade de crítica dele, pode ter certeza que ele vai ser substituído. Aí sim não adianta treinamento, tá, Fabi? Assim, não adianta investimento, desenvolvimento, porque perde o senso crítico, que é talvez a grande variável aqui importante. E tem, assim, entendo isso que vocês estão falando, que também teve uma pressão, um FOMO com a quantidade de coisas que surgiam, que as pessoas se sentiam meio que na obrigação. Então, coisas como você deu um exemplo muito bom. Pô, o cara, ele não desaprendeu a escrever um e-mail. Por que ele vai escrever, copiar, jogar em algum Copilot, Gemini, o que quer que seja, para depois melhorar, de repente, algo que nem tem a ver com a linguagem que ele está acostumado a usar? Ou seja, que a pessoa vai receber aquilo e vai falar o que está acontecendo. E tem uma avaliação também que me parece sempre importante as pessoas terem em mente, o que você está esperando como resultado. Obviamente, impacto no negócio, ótimo, mas quando você está olhando para um time que está desenvolvendo alguma coisa, foca nas coisas que vão realmente mudar. Então, assim, se você faz uma coisa, vamos automatizar uma tarefa que, você gasta 1 hora por mês. Faz sentido você colocar esforço nisso? Entendeu? Ou você vai pegar alguma coisa que você fala, putz, isso daqui tem um impacto no tempo dedicado do time, porque a gente gasta muito tempo, porque tem todo esse processo aqui, e é isso daqui que a gente vai analisar, até para saber se esse processo ele precisa ser replicado
com o IA do jeito que ele tá, ou se ele precisa ser redefinido. Perfeito. Aproveitando a IA, né? Perfeito. Aqui, assim, acho que tem duas coisas. Volta naquela questão de, assim, se você não sabe para onde você tá indo, você pode cair num buraco, então. E normalmente eu tendo a transformar isso em métrica, tá, Fabi? O que eu tô querendo dizer com isso? Então, por exemplo, sei lá, vamos pegar o DORA aqui, medição de lead time, ou medição de, né, tempo de retorno de incidente, qualquer coisa que seja. A minha pergunta primeira que eu faço pro time sempre é assim, tá bom, mas a IA vai resolver em que momento isso aqui? Ela vai transformar isso mais rápido? Ela vai te diminuir o lead time? Ela vai te fazer o sistema voltar mais rápido? Qual o custo disso? Então, vou dar um exemplo prático aqui que eu lembrei agora, acho que a gente nem falou. A gente estava lá e aí pegamos uma ferramenta de um fornecedor grande aqui para fazer pentest automático. Cara, lindo. $3.000 cada teste. Paga? Será que paga? Talvez para API X de dinheiro faça sentido. Sim. Agora para API do CRUD, que tem lá os dados do, né, o dado do, sei lá, do CEP, que é público, faz sentido? Então também tem isso, tem uma visão de custo e de trade-off aqui, e aí para mim é muito a liderança, tá, Fabi? Assim, às vezes não é a pessoa engenheira na ponta, aí é o líder que tem que dar o tom. É o gestor daquela área, seja ele de tecnologia, seja ele de produto, seja ele de design, seja ele tá com alguém de tecnologia, ele tem que fazer essa pergunta, porque e aí um engenheiro de software há 33 anos, eu posso dizer com bastante propriedade, a gente é apaixonado por tecnologia. Eu caio às vezes nessa, eu luto contra mim mesmo, assim, de eu vou fazer um código para alguma coisa, mas eu preciso fazer esse código mesmo? Não, sei lá, brincando em casa, eu tenho um monte de automação que não serve para nada, para ligar a luz, para fechar a porta, para abrir a porta, para falar oi na Alexa quando minha esposa chega. Cara, pensa assim, isso na vida profissional se eu fizesse isso. Sim. O tanto de dinheiro, o tanto de tempo. E aí eu acho que é menos sobre dinheiro e mais sobre tempo. Porque o que muda o jogo hoje nas empresas não é, na verdade, a velocidade. Ou a velocidade até muda. Mas acho que muda muito é a agilidade. Né? A agilidade. Então, como você consegue responder? E aí, para você ser ágil, você não pode ter esses monte de, né, de peso aqui, seja débito técnico, seja qualquer outra coisa aqui. Você tem que ir tirando isso da frente. Tem uma coisa que você trouxe que eu acho interessante do ponto de vista de reflexão mesmo, porque é difícil a gente não cair. Porque, vamos lá, tecnologia, principalmente edge technology, nós estamos falando de coisas isso. Que, antes quando eu falava assim, eu li um artigo, as pessoas me olhavam com cara feia. Tipo, chato, nerd. Artigo, nerd. Aí hoje, não, eu li um artigo, a pessoa para e olha, então, poxa, sabe? É um momento em que a tecnologia tá num outro nível de Obrigado, spotlight. Bill Gates e Steve Jobs. Né? Passamos para a fase de ser importantes. Passamos de fase, mas agora a gente não tá mais. Agora a gente é cool. Né? Não é mais só importante. Então é difícil não cair nesse na ponto. Tentação de... Mas eu acho que dá para cair um pouco na tentação de falar sobre a tecnologia e de negócio ao mesmo tempo e conseguir sair do lado do resultado. Por que eu tô te falando isso? Porque tem um exercício mental, talvez simples até de fazer, que é assim, vamos mudar esse processo. E é a primeira coisa que a pessoa tem que falar, não, então vamos pegar esse processo e colocar IA. Não. Só pensa o contrário, porque eu acho que aí tá um segredo de conseguir realmente retornos robustos. Eu queria a tua opinião sobre isso. Porque se você pensar assim, se eu fosse começar do zero, e aí depende do lugar, né, de quem tá ouvindo a gente pelo lugar, essa empresa, esse departamento ou esse processo, do zero, hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia mais rápido, mais fácil, como é que eu faria? É isso. Porque se a gente só tentar adaptar porque a gente tem à mão hoje, eu não tô falando só de IA, tô falando também de IA. Também é outra coisa. Porque tem coisa que não é IA que vai resolver, tá, gente? Tem coisa que que uma automação de processo do jeito antigão ali, com RPA, resolve, que maravilha. E é muito mais barato. É mais barato, mais fácil. Mais fácil de dar manutenção. Manutenção é facinho de dar, não alucina. Mas assim, se eu posso pegar tudo que eu tenho de tecnologia disponível hoje e fazer isso aqui, como é que eu resolveria? E eu vejo isso... Essa não é o primeiro estímulo. Mas se tem um estímulo de todo mundo querer falar de tecnologia, talvez se a gente mudasse a ótica,
ia ser mais fácil de chegar nesse ponto que tá falando de hackear de negócio tá na frente. É que, assim, isso é tricky, porque ao mesmo tempo a gente tem que continuar se desenvolvendo tecnicamente, então é aquilo que você tá falando, a gente sempre, como pessoas de tecnologia, vai acabar caindo, né? Deixa eu usar a nova. Então, vou te dar um exemplo, sei lá, do meu passado lá atrás, só pra sair da IA aqui pra você entender. Em algum momento foi moda a gente usar regex. E quem é de tecnologia sabe bem isso. Cara, aquilo é o cão pra você fazer manutenção. Então você usa aquilo em que realmente é aplicado. Porque senão você carrega um débito técnico gigante. O ser que vos fala aqui, apaixonados por moda, muito mais jovem, obviamente, não colocou regex num monte de coisa que não precisava. Em algum momento do tempo, na frente, fui chamado lá e falou, ô gênio, tá dando pau aqui, como é que resolve agora? Aí passa horas em um War Room pra resolver. Então, a gente sempre... O bom profissional de tecnologia, ele sempre vai estar apaixonado por alguma coisa nova, não tem jeito. Mas aí talvez seja o grande ponto que acho que o grande X da questão é você se perguntar, mas tá bom, mas qual valor isso vai gerar? Qual valor isso vai gerar? E eu demorei para aprender isso, obviamente que a gente tem questões aqui que vai amadurecendo e vai aprendendo, mas se eu pudesse dizer para alguém que eu faço, pensa, eu tava conversando com a Fabi, inclusive, né? Eu fiz um sistema para minha esposa. Ela é professora, eu fiz um sistema para minha esposa. Cara, talvez eu fizesse de um jeito totalmente diferente, né, no dia a dia. Cara, o Claude me deu sugestão de como fazer diferente. Eu perguntando para ele, me interagindo com ele, falou, eu tenho esse problema, como que você resolveria? Tal. E ele me deu abordagens diferentes. Aí sim, eu tenho uma parte que é IA, que é uma parte específica lá para dar feedback. Então, é um modelo que aprende como dar feedback e dá feedback. Mas toda a outra parte é determinística. Ele mesmo falou, não faz sentido, esse pedaço aqui tem que ser determinístico. E eu já ia fazer assim, eu desenhando, né? Vou fazer o agente que faz isso, o agente que cadastra, o agente que não sei o que. Ele virou e falou, cara, não. O próprio Claude me disse assim, você não precisa disso. A gente, quando coloca... A gente tem uma plataforma de AI muito focada em governança e FinOps. Aí quando o pessoal fala assim, e na hora que vocês fazem o guardrail, como é que é? É no prompt? Eu falei, não, porque o guardrail é determinístico. Pode, não pode. Não tem uma... Não pode, parece uma senha, não vai. Não vai. E de vez em quando as pessoas que passaram anos programando determinístico falam, mas não dá pra ser um agente, pra quê? Pra quê? Não vá. Eu acho que esse ponto é uma parte que não é pra ter um agente que escolha. É sim ou não. Exato. É isso. Não é pra ele avaliar o cenário. Faz uma conta. Tá acima de 70%? Tá. Então é não a resposta. Não. Deu? Não é exatamente isso. E, Henrique, tem uma pergunta que a gente faz para os convidados aqui, que é acho que a gente abordou bastante disso, mas qual é o seu indicador de sucesso? Assim, qual é o número, ou de repente, o resultado que você olha que é o que demonstra que o time está no caminho certo, é para isso aqui que estamos olhando, não sei se ou de repente... Eu olho para alguns, para te falar a verdade, tá, Fabi? Assim, acho que a primeira coisa eu vejo, e aí vou usar a métrica que a gente usa na companhia, mas cada companhia tem a sua, mas eu uso muito o ENPS, que é o índice de satisfação, e eu tenho por hábito também trabalhar bastante o one-on-one e feedback com os meus diretos. E aí, obviamente, eu tenho hoje quase 200 pessoas na equipe, não faço isso com todo mundo, faço com os meus diretos, mas eu tenho. E aí você tem a métrica assim, tem uma pergunta que eu sempre faço pro meu time que é assim, você tá feliz? E é engraçado porque isso, trabalho normalmente você não tá 100% feliz, você sempre tem alguma coisa que você, mas primeiro eu olho para uma visão pessoal de satisfação. Segundo, eu trabalho muito a questão assim, a pessoa tá sendo desafiada e ela tá aprendendo. Então eu tenho nos PDIs ali com o time, assim, um combinado, então sei lá, vai aprender IA. 3 meses depois eu sento com ela e falo assim, você aprendeu? O que você aprendeu? Como que isso mudou sua vida? Então, isso mais na linha de desenvolvimento de pessoas. E aí, olhando, no geral, se está indo no caminho certo, eu sempre foco no resultado do negócio de satisfação de cliente. Aí são métricas que a gente pode falar de Likert, SES, na questão de, ou o próprio NPS na satisfação de cliente, ou o resultado do negócio mesmo. Então, tá bom, cresceu. O bolo cresceu, dá para dividir para mais gente? Ou o bolo continua menor? Aí é resultado mesmo, receita, ou um custo menor, né? Então, a relação de custo unitário. Eu sempre trabalho com essas duas vertentes aqui, olhando muito pro meu time,
de diretos de satisfação mesmo, e de desenvolvimento, e olhando numa visão da empresa, né, mais do meu. E aí, se essa conta fecha no final de cada ciclo de avaliação, eu falo, ó, legal, eu tô indo pro caminho certo. Se a conta não fechou, tá bom, o que a gente tem que fazer para resolver? Seja trazer um outro profissional, como a gente acabou falando um pouquinho aqui, seja criando um treinamento pro time, seja discutindo com as lideranças aqui para mudar a estratégia. Então, sei lá, desligar um produto. Às vezes você precisa desligar o produto porque aquilo não tá dando certo. E aí tem que ter conversa X. Mas pera, mas tem um squad e tal. Cara, não tá dando resultado. Vamos desligar, vamos investir esse dinheiro em outro lugar. Então, acho que é esses 2 pontos principais que eu trabalho sempre, né? Olhando pra companhia e pro time. Posso fazer uma perguntinha extra? Pode. Eu sei que o tempo de gestor, mas só uma. Sim. Tu trouxe uma visão bastante interessante sobre como gerenciar o time num processo de modernização. Né? Então, e assim, a gente já teve alguns papos sobre modernização aqui, mas acho que a primeira vez que algo que é tão importante, a gente conseguiu falar com esse spotlight. Para quem vai começar um processo, ou tá começando um processo de modernização de algum produto, empresa ou o que seja, quais são as 3 dicas, pelo menos, ou 3 coisas que esse cara tem que olhar a favor do time, que normalmente não tá nos checklists por aí? Acho que a primeira coisa é assim, o que esse time tem de fortaleza. Então, o que esse time tem de fortaleza? Aquele exemplo que eu te falei da profissional de 40 anos que me disse lá o que era a tal da matriz de conciliação. Então, ela tem uma fortaleza ali. Segundo ponto é exatamente quais são, para onde você precisa ir, qual que é seu ponto B. Então, nesse caso aqui, no mais recente, eu tinha uma questão que assim, eu precisava levar o time para uma arquitetura celular, multi-cloud, multi-região. Cara, com bilhões de linhas, com volume bizarro, de alguns terabytes de informação todo dia. Não é trivial, precisa de marca de guerra. Então, legal, se eu tenho aqui, então esses 2 pontos é primordial. E aí sim você entender quem está disposto. Tem uma terceiro ponto, porque nem todo mundo vai estar disposto, tá? Sendo muito honesto, a gente já passou por isso também. Nem todo mundo está disposto a se esforçar, a ter que estudar. A gente é profissional do conhecimento agora, graças a Jobs e a Bill Gates aqui. É cool ser nerd, mas também tem o outro lado, que é o ônus aqui, que assim, a gente não pode parar de estudar nunca. Não pode, assim. Profissional de tecnologia, eu acho que nenhum profissional mais, mas principalmente... Ninguém mais pode. Exato, mas principalmente, o de tecnologia já sempre foi assim, né? Sim. A gente tava brincando aqui, Clipper, então pra quem não sabe, em casa aí, depois procurando no Google o que é o Clipper. Mas assim, passou Clipper, passou o VB e tal. Então, quem tá afim? E essa talvez seja a coisa mais difícil. O quem tá afim, pra você descobrir, de verdade, muitas vezes você se frustra. Você dá a oportunidade pra pessoa e a pessoa não vai. Aí você chama pra conversar, você tenta entender, aí você muda o ângulo. E nisso o tempo vai passando. Então também vai ter um limite aqui de, tá bom, até quando a gente dá? O quanto tu pode tentar. O quanto a gente tenta. E aí eu sempre falo que assim, eu falo muito isso pro meu time. Eu vou dar oportunidade para todo mundo cruzar a ponte. Só que vocês precisam andar por ela. E eu não posso carregar vocês nas minhas costas. Muito bom, não tem nem mais o que acrescentar, Henrique. Muito, muito, muito obrigada pelo papo, por ter vindo aqui no Do The Math. Foi muito fluido, com muito conhecimento, com muita troca. Obrigada. Imagina, obrigado eu. Fico à disposição pra gente conversar mais sobre os temas. Henrique, quem quiser continuar te acompanhando, qual a rede social melhor? No LinkedIn, procure por Henrique Granja. Acho que não tem muitos. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Perfeito, obrigado, viu, gente? Chegou até o final, vai lá, gente. C pra quem tá no YouTube, curte, comenta, compartilha. Manda esse episódio para aquele amigo que tá precisando falar sobre modernização e entender que pessoas são tão importantes quanto sistemas. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Valeu!